E aí, a pergunta é: açúcar vicia? Tem lógica a gente pensar que o excesso de açúcar, o consumo de açúcar, ou a falta dele tem influência numa relação de vício, né? Ou seja, numa relação de fissura, alguma coisa nesse sentido? O que você acha? Mas antes de eu responder para vocês, deixa a vinheta entrar. Deixa. Você permite que ela entre? Então, beleza. Vem, vinheta! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, kick it, feel it like. Let me get a beat, kick it funky like feet. Você já escutou alguém falar que para de comer açúcar, ou então evita açúcar porque o açúcar vicia 10 vezes mais que outras drogas, que não sei o que lá, esse bababá todo? Então, primeira coisa que a gente tem que identificar é que o açúcar ele não entra numa perspectiva de algum agente que vai causar algum tipo de adicção, algo que vai estar de fato comprometendo a atividade de neurotransmissores ou até mesmo reduzindo a excitabilidade das vias atribuídas à ativação por conta desses neurotransmissores centrais lá no seu cérebro. Então, o que acontece então? Bom, quando nós temos uma associação que alimentos de mais alta carga palatável ou até mesmo de alguns sabores, nós podemos estar processando esse alimento de uma maneira que que a gente vai internalizar o efeito prazeroso ou até mesmo memórias associativas de prazer com esses alimentos. Então, nós temos centros cerebrais que detectam os sabores, e esse sabor eles têm uma memória, uma consolidação de prazer que faz com que nós tenhamos, ao consumi-los, uma sensação de prazer ou até mesmo uma identificação de memória afetiva atribuída a esse prazer, que, consequentemente, nós vamos internalizar e, consequentemente, quando voltarmos a consumir esse alimento, provavelmente essa memória vai voltar a ser restaurada. Então, quando a gente fala em vício do açúcar, esse é um termo errado. No vício, o açúcar ele não vicia. Ele tem sim uma associação dos quais muitas vezes nós temos uma caracterização de prazer e que, principalmente, quando a gente está vulnerável a algumas questões sentimentais, emocionais, a gente pode acionar esses centros primitivos de associação e já fazemos uma alusão de que ao consumirmos esse alimento, a gente vai ter algum determinado prazer em relação a isso. É um fenômeno que se chama craving. O craving por açúcar, né, essa fissura, essa vontade, ela é diferente da caracterização do vício, certo? Então ela é muito importante que a gente se atente a isso. E aí, uma coisa importante é, tá, tudo bem, eu posso estar consumindo doce, eu gosto desse doce? Sim. Geralmente as pessoas que relatam que têm muita vontade de doce são pessoas ansiosas. A ansiedade, ela tende a ser um gatilho para que eu consiga, através das escolhas alimentares, tentar de alguma maneira reduzir essa inquietação, essa excitabilidade ou até mesmo esse excesso de pensamentos que esse estado ansioso provoca na minha cabeça. Então é importante que eu tenha um entendimento da coisa, até mesmo para quando eu tiver esse pensamento atribuído a esse alimento, eu pare e penso: pô, será que o meu corpo está pedindo esse alimento, ou é a situação no qual eu estou aqui, ou essa ansiedade que está estimulando o meu corpo a querer algum alimento ou talvez alguma sensação para relaxar diante desse estresse. E isso é muito válido e importante, e a nutrição comportamental ela atua muito nessa perspectiva. Uma outra coisa importante também é quando nós temos a vontade de comer o doce e às vezes eu penso assim: não, eu preciso controlar isso, eu preciso lutar contra essa vontade, eu preciso ter disciplina, eu não posso pensar em doce, tenho que parar de pensar em doce e por aí vai. Ninguém fica 16 horas
tentando não pensar em comida. Não existe essa questão de não conseguir pensar ou não tentar pensar em algo. Isso não existe. Isso não existe. Você escutou aí, produção? Isso não existe, tá bom? Que fique bem claro. Por quê? Porque ao não pensar, ao tentar não pensar, eu já, eu já tô pensando. Então, o que a gente faz não é não pensar, e sim conviver ou entender os nossos pensamentos e não deixar que haja desdobramentos emocionais em função desses nossos pensamentos. E isso é muito interessante, é o caminho pelo qual eu começo a entender o porquê eu tenho sensações ou porque eu tenho sentimentos de acordo com esse pensamento e porque eu tenho comportamentos atribuídos a esse pensamento, ou até mesmo eu tenho ações que tentam, de alguma maneira, lidar com essas emoções, como é o caso das ações de comer algo para que hormonalmente ou até mesmo atribuído a uma sensação de bem-estar, eu bloqueie ou talvez eu fuja um pouquinho da tensão desse pensamento. E aí entra na jogada uma outra coisa importante que é, o nutricionista que entende isso, ele pode dar opções para o paciente para que ele, por mais que esse paciente esteja no processo de entendimento das escolhas alimentares, ou até mesmo de autoeficácia e autonomia nessas escolhas, o nutricionista ele pode dar estratégias dietéticas para minimizando o efeito emocional daquela escolha. O que eu tô querendo dizer? Bom, se você quer comer um chocolate, então tá, beleza, vamos comer um chocolate, vamos tentar reduzir essa quantidade, é a primeira coisa. Vamos tentar comer devagar, é a segunda coisa. Vamos tentar cheirar, vamos tentar sentir o alimento, vamos tentar de alguma maneira realçar o que a gente chama de propriedades organolépticas do alimento. Perfeito. E outra coisa muito válida é, você vai comer o chocolate, mas olha, você vai ter que levantar, você vai ter que pegar um morango da geladeira, você vai ter que lavar ele, você vai ter que sanitizar, você vai preparar esse morango e junto com o chocolate você vai comer esse morango. Então a primeira coisa, a associação é, entre aspas, você vai... Não sei se é o termo correto, mas você vai ter que lutar e merecer esse chocolate. Lutar o quê? Vai levantar, vai abrir a geladeira, vai deixar preparadinho, ou seja, o simples fato de você ter que se levantar, fazer algo para usufruir de algo rápido, que é só desembalar e comer, já nos torna cientes das nossas escolhas. A gente já começa a praticar o que a gente chama de mindfulness, que é o estado de atenção plena àquilo que eu vou estar fazendo. Eu não sou guiado por uma emoção ou talvez por um ato no qual eu não tenho controle sobre isso, ou talvez eu estou no piloto automático e eu nem percebo que eu estou fazendo isso. E isso é muito importante. É por isso que a gente fala para não comer assistindo televisão. Por quê? Ou mexendo no celular. Porque a tua visão, a tua atenção está tão dividida que você não sente a comida, você não consegue dar tempo para o teu corpo entender que você está comendo e muitas vezes isso é um desencadeador de você não ter limite para comer. Então, essa estratégia é uma estratégia válida. Outra estratégia muito legal é, necessariamente, desculpa, outra estratégia não, outra justificativa para a estratégia de se utilizar fruta junto com o doce, com o chocolate, é que ao aumentar a quantidade de frutas junto com esse chocolate, você reduz a absorção de glicose ou de gordura desse doce ou desse alimento. Isso é muito válido porque é uma maneira de você reduzir o efeito calórico, até mesmo o que você consumiria mais com esse alimento. Outro ponto importante para você consumir menos é que quando você come um chocolate, vamos colocar aí uns 20 gramas de chocolate, que seja um chocolate 70 mais ou menos, que é geralmente o que eu trabalho com os meus pacientes, de 15 a 20 gramas. E quando você traz 300, 400 gramas de morango, aumentando aí em 75 80 quilocalorias, 100 quilocalorias com a fruta,
você primeiramente é como se você estivesse colocando no seu estômago uma quantidade de um alimento que vai estar reduzindo a absorção, mas também é como se ele estivesse competindo em espaço no seu estômago para que não entre tanto chocolate. Isso é maravilhoso, isso é muito legal e válido. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem um chocolate por causa do prazer, não pelas calorias. E as frutas, principalmente o morango, por exemplo, ou o melão, ou o mamão, auxiliam muito nesse processo. Frutas com maior teor de água auxiliam muito nisso. Quando a gente fala do chocolate, do ponto de vista de sabor, é lógico que isso é muito pessoal e muito particular, mas os meus pacientes relatam o quê? Relatam que abacaxi, kiwi, morango, frutas mais azedinhas dão uma liga melhor com o chocolate. Então, optar por esses alimentos pode ser muito mais interessante nesse sentido. Outro ponto importante também é consuma a fruta mais azedinha antes do chocolate. Isso é muito legal. Por quê? Porque você tem papilas, você tem porções na língua chamadas papilas gustativas. E essas papilas gustativas detectam os sabores. E quando você coloca um azedinho, a tua papila gustativa ela fica mais sensível ao azedo. E depois, quando você coloca o doce, por mais que a sua papila está mais condicionada, mais sensível a seu azedo, aí você coloca um doce, há uma amplificação desse sabor doce. E isso vai te dar mais prazer, e o prazer associado a essa quantificação está diretamente associado ao que a gente chama de saciação. Saciação é um processo comportamental atribuído ao prazer e às sensações que podem estar melhorando a saciedade que vem depois. Isso é muito legal. Então isso pode ser uma estratégia bem bacana. Desculpa. Gente, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comente, compartilhe com quem você acha que vai fazer sentido. Não deixe também de se inscrever no canal, porque é muito importante, tá bem? Nos vemos no nosso vídeo e até lá!